Comer o doce em paz e sem aumentar o número na balança? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu aposto que ela ecoa aí na sua cabeça toda vez que você tenta se preparar para o verão, ou então que você está aí numa fase de maior cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação. E é isso o que você vai entender aqui nessa live hoje. Deixa eu colocar o tempo para eu não me perder. Eu tô aqui com o meu roteiro. Então seja bem-vinda, eu sou Luciana, sou nutricionista. E se você tá lá no grupo VIP, saiba que essa live ela foi preparada especialmente para você. Eu recebi algumas mensagens de mulheres me perguntando como é que elas poderiam ali reduzir o consumo de doce ou então deixar de ter o desejo, a vontade de comer doce. Eu falei, poxa, isso aqui vai dar uma boa conversa pra gente, um bom papo, pra gente ir se aprofundando nesse assunto. E se você já tentou isso, eu aposto que você já tenha tentado fazer isso, né? Reduzir ali, ou até mesmo deixar se controlar para não comer. A gente pode pensar em algumas consequências que de repente você percebeu aí acontecendo com você todas as vezes que você tentou não comer o doce, todas as vezes que você se controlou ao máximo para resistir a essa tentação, né? As mulheres chegam para mim e falam, meu Deus, Luciana, é uma tentação, eu não consigo resistir ao doce. E a gente vai trocar aqui essa conversa, né? Vai fazer essa troca para você entender onde é que você está, de repente, deixando passar um olhar mais profundo, que é o que eu venho trazer para você conseguir realmente ter ali um consumo de doce em equilíbrio, ter ali um consumo de doce em paz, sem ficar se preocupando com o número lá na balança. Então, eu espero que quando terminar aqui a nossa conversa, você consiga ter essa clareza, ter essa maior nitidez sobre o que está se passando com você, então ter ali um recomeço, né, dessa relação com o doce, que pode ser muito mais harmônica do que você imagina. Então vamos falar um pouquinho sobre o que tem, o que as pessoas falam, né? Quando a vontade de doce vem, quando se tem um exagero com doce, quando se quer emagrecer, perder peso, o que as pessoas costumam falar para você? Então fala, olha, fechar a boca, comer, você tá com vontade de doce, come uma fruta no lugar. Ou então, meu Deus, eu tô com vontade de doce. Por que eu tenho aqui uma receita fit para você, super gostosa, eu faço, eu amo. E aí, se você já tentou fazer alguma dessas coisas, substituir o doce pela fruta, por exemplo, eu arrisco a dizer que você comeu a fruta, ficou pensando no doce e depois você foi lá e comeu o doce. Ou se você, no lugar do doce, fez uma das receitas fit, eu arrisco a dizer também que você comeu, até pode ser que tenha gostado, ou comeu fazendo cara feia, né? Não era o que você queria, mas por pensar que é saudável, então pode, e acabou exagerando naquela receita ali, naquela versão mais saudável, entre aspas, e mesmo assim ficou com aquele desconforto, né? Ou melhor, aquela insatisfação, porque na verdade o que você queria era o doce, não era aquela receita ali para substituir. Então, mais do que dar dicas para você do que você vai comer no lugar do doce, mais do que falar para você não comer, né, substituir por uma fruta, a gente vai aqui entender o que está por trás disso. E essa é a parte mais importante, que vai fazer diferença realmente nesse comer em exagero, nessa busca pelo doce, que não é da forma como você gostaria. Então, será que esse realmente é o melhor caminho? Já que a gente está vendo aqui que acaba fazendo com que você coma mais, né? Você tentar se controlar, ou então você tentar substituir por uma versão que não é o doce que você deseja, que está com vontade. Será que esse é o melhor caminho? E eu diria para você que não. O melhor caminho é o que eu vou propor para você agora aqui.
que é você dar um reset em tudo que você já fez, em tudo que te falaram sobre o doce, de como você vai lidar com essa situação e recomeçar essa relação. Só que dessa vez de uma forma assumindo ali o protagonismo dessa relação, ao invés de você se colocar, ou melhor, de você se ver, se sentir como refém desse doce, mas você assumir um protagonismo e assumir as rédeas dessa relação de uma vez por toda. E é isso que eu vou te mostrar como fazer. Você está preparada? Bora lá, porque se você está preparada, pode ter certeza que você vai conseguir. Eu tenho algumas experiências, de pessoas que chegaram para mim dizendo: eu sou viciada em doce, eu sou super descontrolada, eu não consigo deixar de comer. E a gente simplesmente, no final do nosso processo, ao longo do nosso processo, essa pessoa chegou para mim e disse: olha, eu nem lembrei do doce. Eu falo, é porque é isso. Você vai entender como fazer isso, como colocar isso na sua vida de uma forma ativa, de uma forma que funcione. Então, se a sua resposta ali para minha pergunta, seja você que está aqui assistindo ao vivo, eu tô vendo as meninas entrando aqui, Paola, Amor, a Marcela, um beijo para vocês. Seja você que está aqui assistindo ao vivo, seja você que vai assistir pela gravação. Se você disse que não, que realmente esse não é o melhor caminho, você tá certa. É isso aí. Agora, se você disse, não, esse é o caminho, eu te pergunto, será que você já pensou, assim, das pessoas que você convive, que você conhece, será que tem alguém que consegue comer o doce de uma forma equilibrada e isso não mexe ali com o peso dela? Você conhece alguém que consiga fazer isso? Se você me disser uma pessoa, isso já mostra que é possível. Então, se por acaso você começou aqui essa live achando que não é possível comer o doce sem engordar, não é possível comer o doce sem exagerar, fatos mostram que sim, que é possível. Só que se você ainda acredita que não é possível, é porque você ainda tá olhando para o doce, sabe? E quando a gente olha só para o doce, realmente parece irresistível para quem gosta de doce. Porque tem pessoas que não gostam de doce. Mas entre as pessoas que você conhece, que gostam do doce, que comem o doce, será que é irresistível para todas elas? Ou tem algumas que você vai perceber que comem de forma mais tranquila, que não estão, não estão nem preocupadas. E não engordam, realmente, elas comem, não estão preocupadas e não engordam e tá tudo bem. Enquanto tem outras que vão comer e vão ter uma certa dificuldade. Então, veja bem, se a gente entende que tem pessoas que comem e que ficam bem, ficam tranquilas, é porque isso é possível. Concorda? E a gente precisa descer algumas camadas para entender por que está sendo difícil para você. E a gente falou sobre essas camadas na live passada. Se você se você ainda não assistiu, você pode ir lá no feed dar uma olhada, porque ela ainda está disponível. Essa live em que eu trouxe para você as diferentes camadas. Quando a gente está olhando só para o doce, a gente está aqui, na superfície. E aí é muito difícil realmente encontrar uma solução efetiva, algo que seja duradouro, algo que você consiga sustentar ao longo prazo. Mas se a gente desce nessa camada, que é isso que a gente está construindo aqui juntas, no grupo VIP e aqui nessas lives, você vai entender que é possível sim e é sustentável. Então eu vou te contar um pedacinho de 3 histórias. São nomes fictícios que eu vou usar, mas são histórias reais aqui para você entender como que você pode descer essas camadas, tá? Então eu vou te contar a história da Eva, da Babi e da Patrícia, a Pati. A Eva, ela é uma mulher que desde pequena comeu doce. Desde ali da infância dela, ela sempre comeu doce, isso fazia parte da rotina familiar dela. Então, na sala da casa, tinha um pote com
balas, pirulitos, jujubas, e ela sempre teve contato com doce. Para ela isso nunca foi um problema. Só que quando ela se tornou adulta, ela aprendeu que comer doce não era bom. Ela aprendeu que as pessoas que exageravam com doce, elas se tornavam diabéticas. E ela começou a ver na família casos de pessoas com diabetes. E isso acendeu um botãozinho de alerta para ela. E ela ficou muito preocupada. Então, o que ela fez? Ela decidiu parar de comer o doce para cuidar da saúde dela. E não adoecer. Não vir a desenvolver diabetes. Então, a Eva tomou essa decisão na vida dela e achou que estava tudo certo. Só que, desde quando ela tomou essa decisão, de deixar de comer o doce, ela não conseguiu. E todas as vezes que ela entrava em contato com doce, que ela comia doce, ela comia de uma forma exagerada. Então, ela passou a exagerar muito, desde quando ela tomou a decisão de, não vou mais comer doce, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, tem pessoas diabéticas na minha família e eu posso me tornar uma. Olha que curioso isso. Agora a gente vai para o caso da Babi. Segundo caso, tá? A Babi, ela sempre achou que era viciada em doce. Então, ela chegou para mim assim, não, eu sou viciada em doce. Especialmente chocolate. Então, não era qualquer doce. O caso de amor dela era com chocolate. E ela, desde muito novinha, ouvia das pessoas, as pessoas queridas ali do convívio dela, sempre diziam, ela ama chocolate. Não, ela gosta de chocolate, doce para ela tem que ser o chocolate. E essas pessoas presenteavam ela com chocolate. Essas pessoas davam para ela mimos em forma de chocolate. Então, era o que ela recebia, sabe? Só que aí, o que aconteceu? Ela também era uma criança gordinha. Então, desde novinha, ela aprendeu que ela precisava emagrecer. Então, imagina, ela era uma criança que amava chocolate, que todo mundo dizia isso. Só que ela, por ser gordinha, também entendeu que precisava emagrecer. E é claro, quando ela era levada em pediatra, endócrino, nutricionista, a primeira coisa que faziam era o quê? Corta aqui o chocolate dessa pessoa, dessa criança, corta aqui o doce. E ela acabou crescendo, se tornou uma mulher dona da própria vida, mas ainda acreditando que era viciada em chocolate. E mesmo tentando ali diminuir a quantidade que ela comia pro bem dela, pro bem da saúde dela, ela sempre exagerava no final do dia. Então era uma coisa, porque imagina, ela tentava se controlar ali sempre, para não exagerar no chocolate. Mas chegava no final do dia, ela exagerava e no chocolate. E isso reforçava para ela a crença de que ela é uma pessoa viciada em chocolate. Agora corta aqui para a terceira situação. A gente vai falar um pouquinho da história da Paty. A Paty é uma mulher que come doce, ela gosta de doce, mas ela não liga muito, sabe? Ela gosta de doce ali, mas não é aquela fissura, sabe? Ela não é fissurada em doce. Se tiver doce, ok. Se não tiver, tudo bem. Ela fica tranquila. Ela tem uma lembrança, assim, muito particular dos cuidadores dela, dando para ela, quando ela era pequena, eles davam para ela geleia de mocotó. Vocês conhecem? Assistindo enquanto come chocolate. A Cecília tá falando. É isso. Vocês conhecem geleia de mocotó? Então, era isso que ela recebia ali de doce, que ela tem essa lembrança. Não era só esse doce que ela comia, mas ela tem essa lembrança muito forte. E ela detestava geleia de mocotó. E ela achava muito doce, a ponto de sentir ânsia de vômito, mas ela comia obrigada. Então, ela cresceu ali e tudo que era muito açucarado, ela tinha uma sensibilidade, sabe? Uma tolerância menor. Então, por isso que ela não era muito fã, assim, de doce também. Só que a Paty, ela vem sentindo uma vontade ali de comer doces específicos, em alguns momentos também específicos.
com esse gostinho de infância mesmo. Pois é. E ela percebeu, assim, que essa vontade de comer esses doces específicos, esses momentos também específicos, ficou mais intenso depois que ela se tornou mãe. Olha que interessante isso. Então, ela teve um dia, assim, que a bebê dela estava doente e ela sentiu uma vontade de comer chocolate. E sem pensar duas vezes, ela foi lá e comprou chocolate numa farmácia, comprou uma barra de chocolate numa farmácia, e isso era uma coisa que ela nunca ia fazer, porque como eu falei para vocês, ela não liga. Então passar ali naquele corredor estratégico, né, que eles colocam com doces, quando a gente já tá saindo, isso para ela nunca foi algo que fizesse, meu Deus, isso aqui é uma tentação, sabe? Ela nunca ligou para isso. Só que nesse dia, ela foi lá e pegou. Alguém aqui se identificando com a Eva, com a Babi ou com a Paty? Me conta aí, se alguma dessas situações aí rola no dia a dia de vocês. Porque essas situações, elas são muito comuns e a gente não se dá conta. Elas acontecem, a gente pensa ali que é um descontrole, né? É uma indisciplina, é uma falta de força de vontade mesmo. E vocês vão ver que não. Então, eu quero mostrar para você o que está por trás de cada uma dessas situações. E vou começar dizendo o que tem em comum entre elas. O primeiro ponto é que as três, elas estão olhando para o lugar errado. Qual que seria o lugar errado de se olhar nessas três situações? Elas estão olhando para o doce. O doce é o lugar errado para se olhar. Mas dá para a gente entender isso se a gente for olhar para o histórico delas, né? Esse recorte pequeno. Essa relação com o doce, tudo que elas já passaram, o que elas estão pensando, a preocupação que elas têm ali, principalmente a Eva e a Babi. Então, dá para entender por que o foco é o doce. Então, falar para essas mulheres que elas não deveriam comer muito doce, que elas precisam comer ali doce com equilíbrio, ou se elas continuarem assim, o organismo delas vai reagir de uma forma ruim, né? Que elas vão prejudicar o organismo delas, que vai acontecer o ganho de peso. Isso não vai adiantar em nada falar isso. Assim como não vai adiantar em nada essas mulheres irem escolhendo o que elas vão comer pela quantidade de caloria, pela quantidade de carboidrato, se tem carboidrato ou não. Que aí a gente está falando também de um olhar para o doce. Isso não vai adiantar, até porque essas mulheres, elas sabem de tudo isso. Quando elas chegaram, né, as duas primeiras até mim, elas sabiam de tudo isso. Mas isso não fazia com que elas comessem menos. Foi por isso que elas pediram a minha ajuda. Então, ficar dizendo ou pensando isso tudo só piora a situação. Porque assim é como se o doce ele fosse elevado. Ele ganhasse um lugar de destaque, sabe? Ele ganhasse ali o patamar de proibido, de irresistível. E ele ocupa um pedestal a partir daí. E é difícil tirar ele desse pedestal se a gente continuar olhando só para ele. Ele vai ficar ali. E como é o dito popular, né, o que é proibido é visto como mais gostoso, o nosso cérebro ele entende, né, o proibido ali como algo irresistível. E a gente, quando alguma coisa é proibida, a gente tem um comportamento diferente com essa coisa. Aí você imagina com o chocolate, com o doce, que ativa vários mecanismos de prazer, de recompensa, que traz um bem-estar, traz um relaxamento. Colocar ele nesse pedestal é super perigoso mesmo. Então esse é o primeiro ponto em comum que essas mulheres trazem e que a gente precisa ir desconstruindo. E toda mulher que faz ou já fez uma dieta restritiva, em algum nível, ela também
tem esse tipo de pensamento, ainda que ela não esteja fazendo hoje, né? Não, eu não faço dieta. Mas a gente vive numa cultura das dietas, a gente vive numa cultura do pode, não pode, do que é certo, do que é errado. E isso tudo faz com que a gente tenha, ainda que de forma inconsciente, faz com que a gente coloque determinados alimentos em um pedestal. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, se vocês já se deram conta disso. Uma coisa que eu gosto de fazer nos acompanhamentos, né, dependendo do nível assim de como tá no pedestal esse alimento ou a comida, é desconstruindo mesmo, a gente entendendo o que faz parte daquela comida, o que faz parte daquele alimento, para entender que é só comida. E às vezes a gente não tem noção disso, né? Porque são tantos pensamentos de proibição que a gente se perde e não vê quanto que aquela comida acaba ocupando um espaço que não é dela, que não precisaria. Então vamos chegando aqui. E é por isso, então, que essa mulher, ou essas 3 mulheres, elas acabam se sentindo reféns do doce. E elas se tornam mesmo. Daí chega aqui a Luciana, e diz para você, olha, não precisa ser assim. Tem algo por trás disso que você não está enxergando. E é isso que está te impedindo de comer o doce da forma como você gostaria e da forma como você merece. Que é assim, sentindo prazer, que é assim, tranquila, sem culpa e sem ter ali a mudança do teu peso na balança. Você fala, meu Deus, não é possível, Luciana, eu já tentei fazer isso a minha vida toda, eu não consigo. Aí eu falo, calma. Eu vou te mostrar o que tá por trás aí dessa situação da Eva, da Babi e da Paty, que elas não estão enxergando. E aí você vai ter uma clareza em relação a isso. E eu tenho certeza que a tua mente vai se abrir. Porque são coisas que não são faladas. Quando a gente fala da nutrição tradicional, né, que trabalha com dietas restritivas, isso não é falado. Essa camada mais profunda que eu venho trazendo para você, isso não é trabalhado. E é por isso que você acredita mesmo que não é possível, que não dá certo. Mas eu tenho casos que deram certo para te mostrar que sim, que funciona. São anos de estudo já nessa abordagem, né, para te falar, olha, tem como. E a gente vai seguindo aqui juntas, tá? Então, no primeiro caso ali da Eva, que é aquela que desde a infância, contato com bala, jujuba, pirulito em casa, e a preocupação a preocupação em ficar doente, né, depois de adulta. Então, ela não está vendo que quando ela se sente preocupada e ela acredita que ela precisa parar de comer o doce, porque lá na frente ela vai ter diabetes se ela não fizer isso, hoje, quando ela come o doce, ela se despede dele de uma forma apaixonada, sabe? Aquela despedida ali com muita paixão. Mas ela não faz isso porque ela quer. Ela nem sabe que ela tá fazendo isso. Ela faz isso porque a gente funciona assim. A gente é super. Nós somos super complexas. E a gente acaba fazendo coisas que a gente não entende por que a gente tá fazendo. Mas ela tava ali, ó, se despedindo. Então ela decidiu, não vou mais comer pro bem da minha saúde. E ela encontra aquele doce, que além disso, faz parte da infância dela. Como a Ceci falou aqui, né? Gostinho de infância. Eu acho que ela estava falando da geleia de mocotó. Mas a gente pode pensar nesse caso da Eva também. O doce, para ela, tem gostinho de infância. Então, ela se depara com aquele doce e ela come. Só que aí ela lembra... Eu não posso, eu não deveria.
Então, ela pensa, bom, só dessa vez, só por hoje. E quando ela faz isso, como vai ser só a última vez, né? Ela come mais do que ela gostaria, porque é uma despedida. Não vai ter o amanhã para ela comer. Ela não pode dividir aquela quantidade em 2, 3, 4 dias, comer ao longo de uma semana, porque é só daquela vez que ela está se permitindo comer. Aí ela exagera. Só que aí a vida acontece e ela encontra nessa mesma semana o doce de novo. E mais uma vez ela come e ela se despede de novo. Entende que esse não é um movimento que ela tá fazendo de propósito, sabe? E a gente sacode ela e fala, você não tá percebendo o que tá acontecendo? Não é assim que funciona. Ela não sabe que ela tá fazendo isso, mas ela tá fazendo. E aí a gente vai pra Babi. A Babi, ela é aquela que comeu chocolate, né? Acredita que é viciada em chocolate e ela simplesmente decidiu não comer mais chocolate, mas no final da tarde ela sempre come chocolate. Vocês lembram que eu falei que a Babi, ela ganhava chocolate na forma de presentes de pessoas que ela ama, na forma de mimo, era chocolate que ela recebia. E daí, veja bem, ela decidiu não comer. Só que nos dias que ela chega em casa mais cansada, ela não só come, como ela também perde o controle com o chocolate. E ela atribui isso à falta de disciplina, sabe? Mas ela não percebe que esse chocolate, ele está entrando ali nos dias que ela está trabalhando em excesso. Então, ela tá cansada, ela tá exaurida e o chocolate vem. E esse chocolate não vem por acaso. Primeiro que ela tá realmente cansada, então pode ser que, inclusive, ela esteja precisando de energia, né, em forma de comida. E o chocolate é uma fonte de energia ali pro corpo rápida, prática. Você tá desembalando alguma coisa e você come. Ela tá num trabalho e cansada, pode ser que ela esteja precisando relaxar, ela esteja precisando descansar. E o que o chocolate oferece quando você come? Não vem aquela sensação de relaxamento, de prazer, né, de bem-estar? Olha a informação que ela tá mandando pro cérebro dela só comendo chocolate. E também tem essa ligação com a infância de carinho, de cuidado, de atenção. Pode ser o que ela esteja precisando naquele momento também. Mas ela não sabe disso. E ela come chocolate, acreditando que aquela vontade é vontade de chocolate. Olha isso. Que interessante, né? Ser rotulada como uma pessoa que ama chocolate. E nesses momentos em que o corpo dela pede um descanso, pede um relaxamento, vem essa vontade e ela interpreta, né, como vontade de chocolate. Ela não sabe disso também. E a gente vem aqui para o terceiro caso, que é o da Paty. A Paty é aquela que não liga muito para doce, mas tem se percebido em situações querendo ali alguns doces específicos, e teve aquele caso da bebê dela que ficou doente, ela comprou na farmácia o chocolate, numa atitude que ela jamais faria. Será que isso aconteceu com a Paty, né? Por que será? A Paty, ela não se dá conta de que o doce, desde quando ela se tornou mãe, tem sido uma forma de alívio do cansaço, alívio, nesse caso, né, da criança doente, da preocupação, de certa forma um conforto, porque é uma situação que ela não pode controlar. Ela pode levar um médico, ela pode medicar, mas ela não pode controlar o que vai acontecer, né? Qual que é o resultado? Ela tem ali uma expectativa, mas ela não pode controlar. E aí o chocolate, o doce, entra para trazer esse alívio, ainda que momentâneo.
Exatamente, Aline, um prazer momentâneo. E ela não se dá conta disso, ela não percebe. E se, como eu falei lá, né, mas no começo, se a gente ficar com foco no lugar errado, que é no doce, meu problema é o chocolate, meu problema é o doce, a gente não consegue enxergar isso. E por isso meu convite, para a gente sempre ir para as camadas mais profundas, para entender o que está por trás dessa vontade. Essa é a grande diferença quando a gente quer comer um doce em equilíbrio. O que meu corpo, na verdade, está falando aqui? O que ele está pedindo? É o doce realmente? Porque pode ser que seja o doce, como eu falei no caso da Babi. Especialmente se a mulher, ela tá fazendo uma dieta... Vocês estão me ouvindo bem? Porque ligaram aqui um barulhinho. Espero que sim. Porque se a mulher, ela tá fazendo uma dieta, e é uma dieta restritiva, então ela acorda já nessa dieta, ela já tá há alguns dias fazendo dieta. Ah, obrigada, amor. A gente não sabe como que ela tá, o que ela tá oferecendo pro corpo dela de nutrientes ao longo desse dia. É bem provável que ela esteja oferecendo menos do que o corpo dela precisa, porque quando a gente fala de dieta restritiva, a gente está falando de uma referência externa, né? Então, é uma outra pessoa. Se você foi no nutricionista, tem outros profissionais também que passam dieta, ou se você foi, não deveria, mas tem. Ou nem é profissional, né? Mas passa ali uma dieta que fez, ou se você buscou na internet com alguém, com alguma pessoa que fez e falou que deu certo. Então, é uma referência externa, não é o seu corpo que está sinalizando. Quando eu era nutri tradicional, eu lembro que eu prescrevia dieta e mulheres falando para mim assim, eu como, mas isso aqui é muito para mim. Ou então, algumas diziam, nesse horário aqui eu comi, mas eu ainda continuei com fome. Esse é o melhor sinal que se tem do quanto a gente precisa comer. Ele é interno. Não sou eu, Luciana. Obrigada, Aline. Não sou eu, Luciana, que tenho a melhor resposta do momento, do quanto. É um sinal interno. Então, se a mulher ela está fazendo a dieta restritiva, pode ser sim que ela esteja oferecendo menos para o corpo dela do que ela deveria, do que o corpo dela precisa. E aí, no final do dia, ela vai sentir vontade de comer o doce. Mas não é assim, meu Deus, só porque eu tô de dieta agora, tá de brincadeira, né? É pra me sacanear isso. Não é porque o doce, ele vai conseguir oferecer pro corpo a energia de uma forma rápida que o corpo tá precisando. Então, na verdade, é uma proteção do corpo para aquela mulher, né? Para que ela consiga comer o que tá necessitando ali para ela continuar pensando, respirando, coração batendo. E a gente entende como algo, caramba, agora que eu comecei a dieta, eu fico com essa vontade de comer doce, se deixar eu como até, pego açúcar e como, sabe, mel, doce de leite, vontade de comer tudo junto, mas não é. A gente tem que olhar para isso, para o que o seu corpo está falando. Exatamente, nosso corpo é o nosso melhor alerta. Ao invés de ficar, que vontade né, doce de leite, eu quero... Esquece o doce de leite. Seu corpo está falando que você está precisando de alguma coisa. A gente precisa entender. É de comida? Ou é uma outra necessidade? Física mesmo? Emocional? A gente não sabe. Se a gente não tirar o foco da comida e olhar para o que o seu corpo está sinalizando. E esse é o grande segredo, que não é segredo nenhum. É algo natural nosso, né? Então, assim, as três ali, a Eva, a Babi e a Paty, elas só vão conseguir equilibrar o consumo de doce quando elas descobrirem isso. Porque essas são as causas
é a raiz da dificuldade que elas trazem com o doce. Não tem outra. E isso foi o que aconteceu com a Eva e com a Babi, porque como eu falei para você lá no início, são casos reais, né? Então eu trabalhei com essas mulheres, apesar desse nome fictício, elas foram minhas pacientes. Então foi a partir dessa investigação que a gente pôde encontrar soluções que funcionassem para elas, de uma forma individualizada, ainda que a gente trabalhe em grupo, mas cada uma conseguiu encontrar o seu caminho, para no final chegar para mim, o doce, não, tranquilo, já não é mais um problema para mim. E isso dá uma satisfação tão grande, porque em nenhum momento a gente fez dieta, em nenhum momento elas ouviram, você não pode comer. Não, a gente foi na raiz, sabe? E essas soluções foram viáveis. Então, se são viáveis, elas conseguem sustentar ao longo prazo. Não é só para um final de ano, não é só para um verão, para as férias, não, é para a vida. E isso faz muita diferença. Então, as soluções que elas encontraram não teve a ver com substituir o doce por fruta ou versão fit. Não, foi elas olharem para o que realmente importava. A Paty foi um relato pessoal. Eu sou a Paty, gente. E tem uma live aqui no feed que eu conto aí qual foi o caminho que eu encontrei, né? Quais foram as percepções que eu tive e como que esse chocolate ele acabou ficando aí, ele não foi consumido. Então, depois vocês deem uma olhada, eu fiz com a minha amiga Raquel, que também é Nutri, Raquel Lacerda, e a gente trocou uma bola em relação a isso, então vocês podem dar uma olhada. Obrigada, Aline. E é claro que aqui eu tô contando para você um recorte, né? Já que as nossas questões com a comida, com o nosso processo de emagrecimento, elas são muito profundas e complexas. Então, não tem como a gente buscar ali soluções pontuais. Isso que eu trouxe para vocês é um recorte. Então, as causas, elas têm raízes e muitas ramificações. E a gente precisa olhar para tudo isso num acompanhamento mais de perto, tá? Para ter uma noção de como realmente pode resolver isso. E por isso não dá para a gente limitar nessas situações pontuais. Essas mulheres que eu trouxe, elas tinham outras questões com a comida, tinham questões com o corpo e tudo isso foi trabalhado. Então é um conjunto, a gente trabalha em conjunto para que elas consigam caminhar aí sozinhas depois, entendendo como que elas vão comer em harmonia o doce e o que elas quiserem comer, tá? Então, o movimento que todas elas fizeram, inclusive eu, foi o de tirar o doce aí desse patamar, né, desse destaque que ele ganhou, desse pedestal, e colocar o foco em mim. Cada uma colocou o foco em si, para que elas conseguissem, né, entender o que estava acontecendo e tornava o doce esse grande desafio. Porque o doce é o doce, ele não precisa ser um bicho de 7 cabeças, ele não precisa ser um monstro para ninguém. Ele é o doce. Então, se está sendo um desafio na sua vida, a gente precisa investigar para entender por que ele está sendo esse desafio. E para isso a gente tira o foco dele e coloca o foco em você. Porque só assim você consegue assumir o controle, muito entre aspas, tá? Porque controle, eu não gosto nem de falar porque remete à dieta. E não é. Controle na verdade, ter consciência do que tá acontecendo, né? E com essa consciência, a gente consegue assumir as rédeas nessa relação entre o doce e você. Para que ela seja uma relação de paz, de prazer, de equilíbrio, sem culpa e sem aumentar o número na balança. Isso é possível. A gente só precisa ali dar esse reset que eu falei lá no início da live. Então, quero saber se você está preparada para dar esse reset e recomeçar comendo doce dessa forma. Uma forma que não
não é restritiva, mas é uma forma que é muito consciente e principalmente consciente de você, que é a peça mais importante, né? Como eu falei no material que eu mandei lá no grupo VIP, você é protagonista, né? Você é a solução de tudo. Você não é o problema, você não é a dificuldade, você é a solução de tudo. Então, você precisa ser ali protagonista dessa história. Então, na quinta-feira, se você estiver preparada, eu vou abrir vagas aqui para o Recomeçar, que é um grupo que eu reúno mulheres que estão interessadas em assumir esse protagonismo de uma forma bem consciente, entendendo que cuidar da alimentação, emagrecer, é um processo, e é um processo que envolve autoconhecimento, e que ele pode ser leve, que ele pode ser gostoso de fazer. Então, se você estiver preparado, esteja também no grupo VIP, porque lá vai rolar uma oferta exclusiva para você. Enquanto isso, a gente vai ao longo dessa semana trabalhando essas questões. Se você tiver alguma questão que você gostaria, sim, que eu falasse, né, um pouquinho sobre, e você não tiver preenchido lá o formulário para conhecer um pouquinho sobre você lá no grupo VIP, então faz isso, ou então me manda uma mensagem, um direct, que seja uma mensagem particular, para a gente ficar com essa troca que realmente faça sentido para você, que realmente te ajude. Eu não tô aqui para ficar falando coisas aleatórias, porque o nosso tempo é precioso, o seu é precioso, e eu agradeço que você esteja aqui, participando, assistindo, e então a gente precisa aproveitar da melhor forma possível, né? E eu tô feliz de ter aqui tido essa conversa com você, especialmente no dia de hoje. Falar aqui na internet não é uma coisa muito de boas, eu tô aprendendo a fazer isso, né, pela exposição. E hoje, especialmente, falar enquanto mulher negra aqui, uma nutri negra, que a gente também não vê muito. Eu tô feliz de você estar aqui me assistindo e que eu possa te ajudar, ter te ajudado e a gente continuar juntas aí nesse processo. E se você é mulher negra, eu sei o quanto que isso é ainda mais difícil por tudo que rola em torno do nosso corpo, né? Então isso acaba se refletindo muito na nossa relação com a comida, então eu sei o quanto que é mais desafiador tudo isso. Então a gente tá juntas aí para fazer algo diferente, para construir uma história diferente, mas que traga para você leveza, autoestima, que você consiga se enxergar enquanto pessoa, mulher mais importante nesse processo, tá bem? A gente se vê lá no grupo. Um beijo, obrigada, que você tenha gostado, que bom. E a gente se vê na próxima, tá bom, meninas?